falando de cinema. Agradeço também a toda a comissão que teve essa atenção enorme aí pelo evento. Agradeço a Lívia pela generosidade em fazer uma audiodescrição, que é um trabalho árduo, também artístico, e a oportunidade de reencontrar a Kênia, né? Uma pessoa que a gente tem dialogado, às vezes presencialmente, muitas vezes por meio de textos, sobre essas questões, né? Questões que nos são caras. Fiquei muito comovido com o seu texto de apresentação, um texto muito forte, de ideias que estão sendo cada vez mais aperfeiçoadas. A Kênia é uma das referências de estudos do cinema negro, uma pessoa que tem me ensinado também uma série de coisas sobre essa temática. Porque mais que uma temática, né, é uma questão que nos é cara, principalmente porque é uma questão que chega até nós tardiamente, né? Mas quando ela chega, ela se infiltra, modifica, se instaura e provoca... eu não diria que provoca estragos, eu acho que provoca coisas extremamente saudáveis, né? Sobretudo em relação a essa perspectiva do cinema negro, da arte negra, que é de escurecer os processos. Que essa fala seja uma fala minimamente escurecedora, né? Para que a gente possa, juntos, construir campos de saberes que foram, durante muito tempo, deslegitimados, ignorados, invisibilizados e violentados, né? Então é um pouco disso, né? Quando a gente pensa na ideia de resistência, a resistência ela foge essa linha necessariamente de combate, na medida em que existe há séculos esse projeto de condenação, de violência, de eliminação da pessoa negra, né? De sujeitos negros. Então eu vou fazer uma fala bem ampla para apresentar para vocês as maneiras pelas quais eu cheguei na realização e apresentar esse documentário que para mim é muito prazeroso ter a oportunidade de passar ele aqui na Unesp, em Bauru, né? A primeira coisa que talvez marque, né, a produção simbólica, seja artística ou intelectual negra, né, ela é profundamente marcada pela ideia de deslocamento. Foram os deslocamentos, né, por meio de viagens e encontros, né, os deslocamentos geram encontros, que a gente pode pensar minimamente nessa articulação dessa mesa, né? E essas viagens e esses encontros, elas estão no cerne da experiência dos filmes que eu produzi recentemente, produzi e dirigi, e que compõem uma trilogia, que eu chamo Trilogia Afro-Campineira, que é, na verdade, menos que a ideia de um cineasta em processo. Me parece que a palavra cineasta também já está meio em desuso. Acho que a palavra realizador seja mais interessante hoje, né? É uma maneira de pensar processos de criação, né? À medida em que eu sou ligado a uma graduação, um curso de Comunicação Social e Mediologia da Unicamp, onde se produz audiovisual. Isso está ligado às pesquisas que eu tenho feito, né? Pesquisas sobre o cinema negro, que também, digamos, pode ser compreendido como cinema afro-brasileiro, cinema da diáspora, né? E cursos, né? Cursos em vários segmentos, graduação, pós-graduação e extensão. Então, todas essas minhas preocupações, elas atravessam essas várias práticas, essas várias experiências, né? Bem, quando a gente pensa, né, nas viagens e nos encontros,
certamente que fica caro a ideia de diáspora. A ideia de diáspora é a ideia que dispara a ideia de cinema negro, né? Uma diáspora que, primeiramente, ela é compreendida no âmago da sua violência, né? De homens e mulheres que foram retirados à força da África, né? É preciso compreender que esse primeiro momento de retirada forçada, né, de milhões de homens e mulheres e crianças, idosos, etc., né, africanos, ele coincide com um momento específico da história da humanidade, né? A colonização das Américas, que está ligada, obviamente, né, a um conjunto aí que nós aprendemos desde as primeiras séries, como as expansões marítimas, e que alimentam a formação de um regime, de um sistema econômico, político, social, chamado capitalismo, né? É Attila Mbembe, um pensador camaronês estabelecido em África do Sul, que passa recentemente, né, já há alguns anos, a defender sobre essa tese, né? A tese de que nesse processo de retirada forçoso da mão de obra africana para benefícios de grupos específicos, com interesses econômicos específicos, se compõe a própria trajetória do capitalismo. Portanto, dentro dessa trajetória de formação do capitalismo está, consequentemente, essa grande tecnologia discursiva, que é a racialização de um continente, né? A formação de um continente negro. A África entendida como África e africanos entendido como continente negro, e, consequentemente, o negro entendido como sujeitos inferiores dentro da história da humanidade, né? Portanto, essas pessoas não foram apenas retiradas desse contexto, né? Elas foram desumanizadas. Fiz questão de ler esse poema do Abdias Nascimento, um trechinho de Padê de Exu Libertador, porque dentro desse processo de desumanização de um continente, de desagregação de pessoas, de apagamento, de tentativa de apagamento de histórias, né, você tem também, digamos, um projeto fomentado pela igreja, né, que buscava, de alguma forma, aquilo que foi inventado na Idade Média, né, que era o tal do demônio, né, e encontraram em Exu a sua principal, digamos, figuração, né. Então, falar de Exu é falar necessariamente de resistência, porque em torno desse apagamento você tem, em torno dessa racialização, dessa inferiorização, você tem um apagamento de cosmologias, de saberes. E para ilustrar um desses saberes fortemente condenados até hoje, né? Provavelmente muitas pessoas teriam medo, em algum contexto, se eu evocar o nome de Exu, em alguma conversa, em alguma situação familiar. Ou provavelmente alguém em algum momento esteja demonizando esse sujeito em alguma tela de TV, como nós já sabemos, né? Então, esse orixá, que significa vida, que é o orixá da comunicação entre os homens e as mulheres da terra, e Olorum e os céus, que não tem nada a ver com demônio, né? que é um outro significado, ele atende a esses destinos. Bem, isso compôs uma parte da história da riqueza da humanidade, e sobre esse tipo de prática de soterramento de cosmologias, de soterramento de saberes, se constituíram outros saberes também, né? Saberes que são ainda hoje, digamos, fortemente legitimados e que não daria tempo da gente desenvolver amplamente. Mas poderíamos dizer, resumidamente, porque o tempo é muito curto, né, que em torno dessas práticas se construiu talvez uma das práticas discursivas mais fortes para a nossa história moderna e contemporânea, que é ainda dominante, que ainda nos domina de alguma forma, e a gente, digamos, por via do cinema negro, por via de várias práticas, a gente busca outros discursos, que é
digamos, o chamado eurocentrismo, né? O eurocentrismo, ele é uma prática, ele é uma tecnologia de conhecimento extremamente eficaz na organização de saberes e, consequentemente, ele rege a maneira como nós pensamos o conhecimento. E, por extensão, aquilo que não está sob a ótica eurocêntrica, e quem vai, digamos, falar sobre isso de uma maneira muito melhor, com maior profundidade, é Robert Stam e Ella Shoah, Crítica à Imagem Eurocêntrica, um livro calhamaço, mas muito prazeroso de ser lido e que faz a gente se olhar com maior densidade, né? Então é um pouco dessas disputas, em torno dessas disputas, em torno desse jogo, né, entre a defesa de um olhar negro sobre as coisas, em pensar formas não eurocêntricas de criar, de pensar, que talvez nós nos inserimos, né, para pensar, para fazer, para lidar com a ideia do cinema negro. E quando eu falo de deslocamentos e de encontros, a imagem do Atlântico Negro, né, uma imagem já fortemente pensada por vários teóricos, é esse locus privilegiado onde eu me situo, né? E como pensar essa história da resistência? Como construir cinema negro? Como debater? Como lidar com coisas gigantes dessa natureza? É preciso considerar, né, aquilo que Érica Malunguinho, talvez a primeira transexual negra a ocupar um cargo na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que tem à frente um quilombo urbano chamado Aparelha Luísa, que diz sabiamente, né, numa das rodas de conversa que eu participei com ela, né, alguém perguntou, quando começa a resistência negra? Aí ela fala assim, sabe o primeiro navio? É lá que começa a primeira resistência, né? Portanto, quando nós pensamos numa história da violência, do racismo, com toda essa tecnologia, esse artefato e essa disposição em acumular riqueza em torno da anulação do outro, há, paralelo a isso, um trabalho de resistência. Então, quando nós falamos de cinema negro, e quando nós evocamos a ideia de que nossos passos vêm de longe, eles vêm de muito longe, né? Mas as coisas não são tão simples assim para a gente assumir o microfone, para a gente assumir as câmeras, para a gente assumir a caneta e passar a compartilhar com um auditório bonito como esse, num espaço como esse, de abertura de um evento como esse, né? Isso tudo são lutas, muitas lutas travadas pelos mais velhos, né? Obviamente, que começa lá atrás com o primeiro navio. Portanto, quando nós pensamos numa história das resistências, nós temos que pensar especificamente numa história dos movimentos sociais radicais. Movimentos sociais que atravessam a história da humanidade de várias formas. E essa experiência, né, que coloca em evidência esses saberes que foram historicamente soterrados, eles sobrevivem em função desse tipo de organização. A organização dos movimentos sociais. São eles que compõem essa base orgânica, não necessariamente homogênea, né, porque as disputas elas estão dentro, né, elas compõem também a história de composição, de enfrentamento, de decisão da história da humanidade, mesmo nesses espaços de luta e de enfrentamento, obviamente, né? Então, são os movimentos sociais, né, que é uma expressão, digamos, muito recente, mas eles também vêm de longa data, que fazem com que haja necessariamente uma contranarrativa. Essa contranarrativa ela está à margem, ela compõe a periferia do sistema. Portanto, são termos caros para a nossa compreensão de cinema negro, marginalidade e periferia. Porque é na marginalidade e na periferia que outras tecnologias e outros saberes também são gestados, são fabricados e são
tão potentes, tão complexos, quanto os saberes legitimados pelas instituições. Né? É preciso ainda estabelecer mais escutas para as periferias dos sistemas, porque as periferias, elas, sobretudo as periferias nas realidades que nos dizem respeito, né, as realidades de países colonizados como o Brasil, são realidades que resistem a duras penas até hoje. E qual é o trabalho de escuta que nós fazemos? Qual é o trabalho de escuta nosso, da universidade, nas nossas decisões e nas nossas discussões em relação a essa realidade que continua, digamos, muito distante, né, dos bancos escolares e dos princípios normativos que ainda são dominantes. Né? Bom, e é disso que se faz, quando se recupera então essa noção de movimento social radical, porque eu gosto da ideia de movimento social radical, porque a ideia do radical que é a ideia de raiz que vai rearticular radicalmente, vai rearticular significativamente uma história que tende a ser dominante e hegemônica. Né? É ela que vai ressignificar a própria constituição do que é ser negro. Porque se outrora, né, há esse movimento de subjugação extremada, que significa desconsiderar a própria humanidade do sujeito, há essa contranarrativa que vai justamente pegar a própria palavra e ressignificá-la positivamente. Então aí a gente pode destacar, inclusive, alguns lugares, bem brevemente, porque não temos tempo para desenvolver, isso seria um curso de um semestre, para Kenny oferecer, está aqui. Nós temos no final entre o século XIX, e isso vem até hoje, né? E hoje nós temos, por exemplo, uma imagem que é muito forte do que é essa resistência. O assassinato da Marielle, ele está na ponta do que é essa grande história que eu estou dividindo com vocês. Né? Isso está em conformidade com as lutas travadas desde o primeiro navio. Né? O assassinato da Marielle significa esse incômodo grande que se oferece ao sistema a voz preta. Né? E a voz da mulher preta, né? e por extensão, todo esse conjunto de articulações que, contemporaneamente, a gente tem algumas expressões que, se der tempo, eu me volto para elas, né? Como lugar de fala, e empoderamento, e por aí vai. Né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que é justamente nesse período, século XIX em diante, que há uma articulação poderosa, porque ela se fez poderosa e ela ganhou uma visibilidade que anteriormente ela não tinha. Né? E talvez o grande acontecimento para isso, para reverter essa história, para oferecer uma contranarrativa em relação a essa história de subjugação, né, tenha sido a Revolução do Haiti. Né? Ela sinaliza esse lugar de reposicionamento. Né? E ali, consequentemente, você tem no contexto norte-americano, né, que já havia, digamos, uma população negra letrada e universitária, né, em figuras que vão detonar um grande movimento, um movimento que até hoje faz sentido a gente pensar nele, né, que é o movimento do panafricanismo. O movimento do panafricanismo é um movimento que abraça a diáspora, que significa esse grande continente americano negro, né, do Canadá até o Brasil, e todas essas facetas, né, que vão modificar a paisagem. Né. O panafricanismo, ele abraça a diáspora e ele abraça a África. Ele é um movimento de repossessão, né, de reintegração, e não só de ressignificação simbólica do ponto de vista do que é a experiência da negritude, já compreendida como algo extremamente positivo, mas também compreendida como um direito ao lugar, um direito de possuir o lugar, e um direito de repossuir um outro lugar, no caso dos primeiros levantes contra o processo de colonização na África. Então ele é uma articulação poderosa, que tem várias fases. Né? Podemos destacar, né, esse elemento detonador, que é a Revolução do Haiti,
seguido da experiência americana, do final do século XIX para o século XX, em figuras como W.E.B. Du Bois e Marcus Garvey, né? Esse é uma corrente panafricanista extremamente poderosa, sobretudo nesse movimento que liga o Atlântico Negro, conecta estrategicamente a África e o continente americano, né? E aí nós vamos ter um segundo momento dessa rearticulação, que é a chamada negritude, em francês, né? Um movimento internacional da negritude, onde esse impulso de ressignificar essa história, ele alcança plenamente o campo simbólico, né? São artistas, sobretudo no campo da literatura, que vão redefinir esse lugar inferiorizado a partir da literatura, né? E a figura de Aimé Césaire talvez seja a figura central desse processo. Nesse contexto, nós vamos ter uma figura eminente no Brasil, compondo ali uma terceira experiência, ou um terceiro momento de articulação que passa a ser significativo, né? E eu estou me referindo ao Abdias Nascimento, né? Abdias Nascimento é uma grande biografia no contexto brasileiro e internacional. Talvez seja a figura no campo brasileiro mais afinada e que mais esteve presente dentro dessa grande articulação transnacional que foi a experiência do panafricanismo, né? Ele fundou o Teatro Experimental do Negro, fundou o primeiro Museu do Negro no Brasil, e esteve à frente dessa articulação contemporânea, que é o movimento negro unificado, e cujos desdobramentos dessa experiência, já no processo de democratização brasileira, isso vem até hoje, né? Isso compõe, digamos assim, um grande caldo da resistência brasileira. Então, com isso, você tem assim, um princípio norteador que muitos pós-modernistas, hoje mais chamados pós-estruturalistas, tendem a olhar com muita desconfiança, que é a força da questão da identidade. A questão da identidade, que é vista com muita desconfiança pelos pós-modernistas, e eu já fui um pós-modernista, porque eu sou dos anos 90, e a gente não estudava nada em relação à negritude nos anos 90, não é? A questão da identidade ela é uma questão central para essa experiência negra, porque ela diz respeito, sobretudo, a esse modo de ser cujo princípio é o da interpelação. Para dar um exemplo muito claro para vocês, o que a polícia faz com a população negra é a interpelação pela cor. Portanto, esse aspecto identitário, né, de valorização da pessoa e, sobretudo, esse princípio de autodeterminação, que tem a ver com valorização da autoestima, é algo dentro desse espectro da identitária que vem desses caras lá atrás e que é algo ainda importante, inclusive, para a gente pensar algumas das narrativas do cinema negro. Mas o cinema negro não fica nisso daí, obviamente, né? Mas o aspecto identitário ele é uma questão cara a essas nossas questões, porque ela diz respeito, voltando, à autodeterminação da pessoa negra dentro desse contexto de espoliação que o próprio capitalismo faz com todas as suas tecnologias e as suas forças destruidoras, né? Um outro elemento paralelo, porque esse jogo de forças ele é incessante, eu diria que é realmente o campo da resistência. Existe um genocídio em processamento, né? O genocídio da pessoa negra ele não é uma figura de linguagem, né? Ele é sangue jorrado todos os dias. Ele é uma realidade desse país, ele é uma realidade de outros países, né? Ele tem a ver com esse processo declarado de eliminação da pessoa negra. Portanto, um cinema negro é um cinema que também lida com as marcas dessa violência, né? E é uma violência estruturada do ponto de vista simbólico, né? No Brasil, nós tivemos esse campo da violência, ainda hoje sobrevive, né? Digamos, sustentado pela ideia de que nós não temos racismo, né? Nós compomos uma sociedade em que a mestiçagem
se organizou harmoniosamente e as pessoas vivem bem. Vários políticos ainda acreditam. Não sei se eles acreditam nisso ou se eles fazem isso com todo o cinismo que lhe é conveniente, né? O fato é esse, né? Existe um modo de organizar um saber como esse. E o movimento negro sempre denunciou uma obra que é uma obra clássica do pensamento brasileiro, que é Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire, que talvez seja, né, no campo do campo simbólico, das referências, o livro que, digamos, articula esse tipo de raciocínio e que se torna imperativo para pensar o que é o Brasil, né? O Brasil é um lugar para essa lógica em que a mistura de raças deu certo. Portanto, o racismo aqui não existe. E é um movimento negro, e eu vou voltar em Abdias, num livro que eu recomendo muito para todos lerem, quem não leu, chamado Genocídio do Negro Brasileiro, que foi reeditado recentemente, que é um livro que diz justamente sobre isso, né? Talvez seja a primeira publicação que faz esse tipo de enfrentamento e de embate com essa obra tão cara ao pensamento identitário brasileiro, que é Casa Grande e Senzala. Mas, para resumir, né, e a gente poder ver o filme, que é digamos assim, acho que é o filme é uma narrativa que condensa muito do que toda essa experiência que eu estou querendo traduzir para vocês, né, que é A Mulher da Casa do Arco-Íris, né? Que eu acho que é uma terceira via, uma via que eu aprendo muito com a Quênia, que é a via da invenção de mundo negro, né? A invenção de mundo negro ela pode ser vista de várias formas, e o afrofuturismo seja uma das potências dessa invenção de mundo negro, né? Portanto, o ser estar negro no mundo ele não aponta apenas para essa autodeterminação, para um enfrentamento diário do genocídio, do processo de violento. Ele é um ser estar que indica para essa invenção. A invenção no sentido pleno de construir território, de construir sociabilidade, de lidar com a própria reelaboração de uma religiosidade ou de uma espiritualidade que foi violentada na sua raiz, né? A invenção de mundo como uma vontade de mundo, né? Uma potência de mundo, para retomar o Nietzsche, que é clara, ela está presente. Ela organizou o Brasil. Essa invenção de mundo, como diz o Muniz Sodré, ela é responsável pela civilidade do Brasil. O Brasil se tornou civilizado pela presença negra, né? Os indígenas tiveram que fugir, né? se esconderem. Com os negros que estavam ali, a população negra que estavam em todos os setores, organizando e construindo o dia a dia de todas as instituições brasileiras. Então é disso que eu estou falando, dessa invenção estética, social, política e econômica. E eu vou ficar com uma imagem, que eu acho que é a imagem-chave para a gente pensar no que é essa invenção negra do mundo, que é a ideia do quilombo, né? Que eu acho que é uma ideia muito forte para o filme A Mulher da Casa do Arco-Íris, né? E o quilombo ele se liga a um conceito do próprio Abdias chamado de quilombismo, né? O quilombo ele vai muito além daquela guerra do quilombo, né? Ele remete a Zumbi dos Palmares, mas ele vai além, ele conecta continentes. Ele é uma herança banto que atravessa os tempos e vai além do que foi essa resistência no período da violência da escravidão. Ele compõe modos de organização territoriais do candomblé, das escolas de samba, do slam, do rap, do cinema negro, né? É um modo de ser que indica muito sobre essa presença e esse ser estar no mundo negro, né? A ideia de quilombo. Para fechar, eu gostaria de ler um trechinho aqui de um trechinho de um depoimento que a mãe Dango me deu, e aí a gente passa para o filme, tá? Ela me diz o seguinte: eu já sou mulher, negra e do candomblé. Que moral se dá para isso? A sociedade não dá moral mesmo.
Essas foram as palavras ditas por Eunice Souza ao contestar os argumentos do bispo da cidade de Campinas na ocasião de negociação da realização da primeira lavagem das escadarias da Catedral Metropolitana de Campinas em meados dos anos 80. No trecho citado, Eunice de Souza, uma mulher negra que trabalhava como limpadora, revela a plena consciência dos marcadores sociais que a inferioriza. Junto ao argumento, também reverbera sua consciência e respeito da intolerância com, abre aspas, os praticantes de religiões de matriz africana, como Candomblé e Umbanda. Uma intolerância que se exterioriza em violência física, violência verbal, violência psicológica e destruição dos terreiros, etc. Fecha aspas. Apesar disso, o Candomblé no Brasil, ao longo de sua história, se revelou como um terreno fértil para que mulheres possam exercer um tipo particular de matriarcado. Ainda existe esse matriarcado, embora os homens, desde Joãozinho da Gomeia, possam se iniciar. Matriarcado de grande relevância, abraçando seus filhos e parentes como mães de santo, proporcionando assim resistência, fé religiosa, visibilidade e reconhecimento ao legado afro-brasileiro. Isso é um pequeno contexto do que é esse filme, um filme que foi feito durante 2 anos, um filme que eu agradeço muito a oportunidade de participar dessas vivências e descobrir, para além dos livros, o que é toda essa história de refazimento de uma história negada do ponto de vista dos discursos oficiais. E com isso, acho que a gente pode ficar aqui para pensar especificamente esse lugar, que é o lugar marcado, dominante do filme, de um terreiro de candomblé, que marca essa invenção negra, que faz todos esses atravessamentos em relação às formas identitárias, aos processos de autorreconhecimento, de autodeterminação e de resistência da pessoa negra. Isso. Obrigado.
As raízes. Ele era benzedor na época, construtor. E como naquela época não podia falar que era pai de santo, né? Então falava rezador. E papai chegava em casa, falava Maria, que minha mãe se chamava Maria. Maria, põe água no feijão, porque essa semana eu vou atender tantas pessoas. Eu sou de uma família de 9 irmãos, sou de Belo Horizonte. Papai era banto, né? Era de família banto, uma pessoa que prezava muito as raízes. Ele era benzedor na época, construtor. E como naquela época eu não podia falar que era pai de santo, né? Então falava rezador. E papai chegava em casa, falava Maria, que minha mãe se chamava Maria. Maria, põe água no feijão, porque essa semana eu vou atender tantas pessoas. E aí, quando ele faleceu, uns 7 dias antes dele falecer, naquela época, se deixava filho ir despedir do pai. A gente ajoelhou na... Ele preparava os guentos dele, as raízes dele. Inclusive, me levava para o mato, eu só tinha 5 anos. E ele disse, papai, e ele contava as histórias. Você é acolhido, não tem jeito. Do quinto-avô, ele era muito espiritualizado, então do povo banto. Como é que eles chegaram aqui. Ele era um grande homem. Tinha 8 anos, já estava trabalhando fora. Trabalhava com uma senhora e ela falou pra mim, e aí, quando galinha molho pardo, você faz? Eu disse, mas eu nunca matei uma galinha. Aí ela disse, mas então você vai matar. E levou a galinha. Eu coloquei, passei o corte da faca na galinha e soltei. A galinha saiu espingando sangue pra casa inteira, balançando o pescoço. Aí eu fiquei gritando lá de baixo, ela ouviu, subiu. Em vez de me acudir, foi o primeiro tapa na cara que eu ganhei de uma pessoa de fora. Papai não tinha morrido ainda. Estava ainda no hospital. E aí, papai morreu. E ali começou de novo um novo ciclo na minha vida. Eu tinha vidência. Com 5 anos eu tinha vidência, tinha essa sensitividade. Minha mãe, logo que papai morreu, ela virou evangélica da igreja adventista. Ela levava a gente, acabou tudo que o papai tinha da espiritualidade. E aí eu me casei na igreja evangélica, né? Tive 2 filhos lá em Belo Horizonte. E depois tive agressão doméstica, que é uma coisa que é complicado de falar, né? E aí separei do meu marido. Catei meu filhinho, botei na caixa de sapato, que ele era muito pequenininho. Catei minha filha e vim embora. E passou o tempo, né? E eu tive todo esse período, né, de tratamento psicológico. Eles me